Olá, pessoal. Pablo Farias aqui, mais um vídeo com vocês. E hoje aproveitar esse assunto aí do Trump, né? Do impeachment do Trump. E eu tô com um camarada que mora aqui nos Estados Unidos já há um tempão. Ele já teve algumas mesas redondas que nós fizemos, que é o Fábio, mora lá na Califórnia e tem um canal no YouTube chamado Vida Gringa. Fábio, você tá aqui quanto tempo, cara? Já estou aqui há mais de 30 anos, cara. Mais de 30 anos aqui nos Estados Unidos, né? Como já passei no Texas, na Flórida e agora estou aqui na grande Califórnia. Legal. E eu chamei, por que eu chamei o Fábio aqui? E nem quis fazer uma live. Eu quis a gente gravar um vídeo, batendo um papo, porque primeiro que o Fábio é um cara muito antenado com a política aqui nos Estados Unidos. E sem falar que é um cara que passou por várias administrações, né, Fábio? Exatamente. Eu lembro muito bem da época do nosso amigo Clinton também, que aconteceu mais ou menos a mesma coisa, né? E a gente viu o que aconteceu, né? É. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, então eu quero fazer um vídeo porque as pessoas estão perguntando, cara, será que vai acontecer de fato o impeachment do Trump? E assim, eu que sou um cara que leio, gosto de ler, eu não diria que eu sou um republicano, mas eu diria que com certeza eu não sou um democrata. E eu gosto de ler bastante, mas eu acredito, assim, antes da gente começar a entrar no nosso papo, Fábio, e eu vou te fazer essa pergunta, eu acredito, cara, que não vai passar do Senado. Qual que é a tua opinião com isso? Eu tenho certeza absoluta que não passa do Senado, entendeu? Lembrando que na época do Clinton, os republicanos tinham a maioria no Senado e o Clinton não foi impeached. Tinha maioria, imagina. Hoje os democratas têm a minoria. Mesmo com a maioria, ele não foi impeachment, né? Não foi impeached. É. Agora, o que aconteceu ontem, cara, foi assim, na verdade parece que foi algo meio que orquestrado. Muitos dizem, principalmente o pessoal da direita, que é medo porque o Trump provavelmente vai ganhar as próximas eleições, né? Nós tivemos, assim, várias coisas que você olha para esse impeachment e você vê várias coisas que não fazem muito sentido, né? Tá faltando menos de um ano para as próximas eleições. Uma coisa que é muito que batem muito nos Estados Unidos é que a gente não pode ter um impeachment onde, por exemplo, você não tem uma união entre os partidos, né? Nós olhamos o impeachment do Clinton, nós tivemos democratas e republicanos votando na casa para o impeachment do Clinton. O impeachment do Nixon foi a mesma coisa. Nós tivemos os dois partidos na mesma visão de impeachment o Nixon. Já nesse aqui, já é somente os democratas querem o impeachment e nenhum republicano quer o impeachment. Então parece uma coisa que nunca tinha acontecido antes nos Estados Unidos, né? E é interessante que nenhum republicano votou, né? Exatamente. Essa é a grande diferença de todos os outros impeachments que já aconteceu. Nenhum republicano votou e, lembrando, que 6 democratas saíram do Partido Democrata por causa dessa confusão que está acontecendo. Uhum. Então, assim, é sinais de que realmente não vai passar desse barulho no começo aí, né, cara? E lembrando, né, o Pablo, que o Senado não é uma maioria simples, né? Para que você venha a ser realmente impeachment no Senado, você tem que ter a maioria absoluta. Então são 66 votos. Então, por exemplo, cara, eles teriam que ter 21 republicanos que mudasse de partido para que eles conseguissem ganhar, né? Então entendeu? É impossível você conseguir esse número de votos. Porque assim, as pessoas no Brasil ficam preocupadas porque qualquer problema que aconteça na economia aqui nos Estados Unidos, ou um caso como esse, o dólar sobe, o dólar desce, o pessoal fica muito preocupado. Eu posso te dizer que assim, eu não votei no Trump e agora eu votaria na reeleição dele. É um camarada que eu sempre digo para as pessoas, ele às vezes morre pela boca, porque ou tirar o Twitter da mão dele, né? Porque administrativamente o camarada tem feito o país melhorar. Você aí na Califórnia, cara, assistiu algum tipo de melhora com a administração do Trump em relação ao que tínhamos com o Obama? Sim, o país está melhorando muito, não? Ele desburocratizou muitas coisas, né? Ele abaixou o imposto de todas as pessoas, ainda que a grande mídia está dizendo, ele só cortou impostos dos ricos. Na minha opinião, ainda se isso fosse verdade, seria bom, porque menos dinheiro na mão do governo, mais dinheiro na mão do povo, mais a economia cresce.
mas na verdade ele cortou imposto de todo mundo. Então, nós vemos hoje, cara, o número de pessoas que são desempregadas hoje está baixa. Entendeu? Por exemplo, hoje, digamos assim, o favoritismo dele, os negros hoje são a favor ao Trump, um número assim de 38%, que nunca foi discutido na história. É né? muito Porque, né, cara? 95% votam democrata, os negros americanos. E hoje você tem 38% que gosta do Trump. Depende da pesquisa, de 30% a 38%. Quer dizer, se você botar por baixo, 30%, que já é um número absurdo. Então, o desemprego hoje é quase zero nos Estados Unidos, por causa que ele está fazendo um bom trabalho. Eu não votei para o Trump. Eu votei para o Gary Johnson, que era do partido aqui, que é um partidinho que nunca ganha, né? Que eram os libertários, que eu votei por ele. Mas o Trump me surpreendeu, tem feito um governo muito melhor do que eu pensava que faria. Eu também acredito. Eu tenho visto isso. A economia dá para você sentir aqui nas ruas, o negócio andando, a economia bombando. É lógico que a dívida dos Estados Unidos sempre foi alta, cara. É um país que deve muito e trabalha com capital de giro, né? Isso, infelizmente, foi sempre assim e não tem como não ser diferente. Agora, o PIB é espetacular. Estava vendo que o PIB dos Estados Unidos do ano passado foi quase 18 trilhões de dólares, né? Então, um país que o negócio está andando bem. O desemprego está abaixo de 4%, o que está perto aí de taxa zero. Só não trabalha quem não quer. E também, Pablo, não sei se você viu, né? No ano passado, muitos economistas já diziam que o país ia quebrar, que iria começar uma crise, que ia isso. E onde estão essas pessoas agora? Cadê o pessoal? Cadê os economistas? Porque tem aquele economista que parece aqueles cartomantes, né? Ele aparece no começo do ano e fala assim: ó, Brasil vai ser campeão. Se Brasil é campeão, ele acertou. Se Brasil não é campeão, ele. Então, as pessoas só lembram quando eles acertam, né? Então, os economistas, todo começo do ano vai ter uma crise esse ano. Aí o cara fala isso todo ano, ele vai acertar um ano ele acerta. Mas o pessoal... Crise é ciclo, né? Crise pode acontecer. Agora, existem proporções de crise. Por exemplo, quando nós tivemos a crise em 2008, aquilo lá foi descomunal. Né? Eu não acredito que vai acontecer uma crise da mesma forma, eu acredito que vai ser administrável, mas ninguém dá para prever o que vai acontecer de fato com a economia, né? Eu sei que hoje o país está andando bem. Você vê desemprego aí na Califórnia, cara? Cara, o desemprego aqui está como uma média, né? 3,5%, quer dizer, uma coisa nos últimos 50, 60 anos, nunca teve igual. Quer dizer, e o bom disso é que hoje o latino tem mais trabalho, o negro tem mais trabalho, o branco tem mais trabalho, em todas, não é. Aí o cara é racista, mas hoje você tem mais trabalho do que na sua história. Né? O pessoal que. Bolsa Família, hoje o pessoal largou a Bolsa Família, o pessoal está trabalhando. Quer dizer, cara, tá muito bom, as coisas aqui estão muito boas. E o que aconteceu ontem foi dois processos, né? A gente teve o abuso de poder e obstrução do Congresso, não foi isso? Exatamente. O abuso de poder foram, como está passando aí embaixo, 230 votos a favor e 197 contra. Lembrando que os votos a favor não teve nenhum que foi republicano, né? Exatamente. E o outro da obstrução do Congresso lá foram 229 votos a favor e 198 contra. Eu acredito piamente, assim, não precisa ter... Eu acredito que não, e a gente estava escutando alguns analistas, eu acredito que não vai passar isso do Senado, não tem como passar. Não tem como passar os próprios... Quando a Constituição foi formada, né, eles entenderam que o impeachment não pode ser uma coisa comum. Tem que ser algo... Cara, por exemplo, eu não fui a favor do impeachment do Clinton, ainda que o Clinton mentiu no Congresso. Aí o pessoal, mas ele mentiu. Eu falei, porra, qual político que não mente? Entendeu? Eu falei, porra, o cara mentiu, tudo bem. É errado? Dá um tapa na mão dele. Mas eu não quero que o cara saia de presidente, ainda que eu não fui a favor ao Clinton, eu quero votar e ganhar as eleições. Entendeu? Porque eu acho que o impeachment pode se tornar um golpe à democracia, porque se isso pega onda, imagina, cada presidente, quem tiver maioria na casa faz o impeachment, aí vira bagunça. Então a Constituição já mostra que o impeachment tem que ser algo muito difícil, com, né, a maioria absoluta, que são, entendeu, 2/3 dos votos para que você possa ser impeached no Senado. E isso é quase impossível. Na tua opinião, você tem essa mesma visão que eu?
que é medo, porque provavelmente o Trump vai se reeleger, por isso que se levantaram esse teatro, porque ontem a galera até se vestiu de preto na hora da votação, né, cara? Foi até engraçado. Opa, aquilo foi engraçado. A Pelosi, né, toda de preto, dizendo que com muita tristeza no meu coração eu tenho que causar o impeachment. Pô, tristeza! 3 anos atrás estava batendo palma dizendo que o presidente seria impeachment antes do cara ganhar a eleição. Os caras estão fazendo festa agora, enchendo a cara e dizendo que não, que estão sofrendo, o país está em luto porque tivemos... Poxa, claro... Na verdade, é que nós temos hoje, os candidatos democratas são muito fracos, né? Nós temos o Bernie Sanders, que é um maluco socialista, nós temos o Biden tá gagá, o cara tá gagá e tá envolvido em corrupção. Imagina o Biden e o Trump ao vivo no debate. O Trump vai chamar ele de ladrão em rede nacional. Cara, vai ser... Todo mundo quer assistir isso. Tem o Bloomberg, que é um bilionário, mas o cara não tem carisma nenhuma. O cara fala, parece uma estátua falando. E o Bloomberg é exatamente como o Trump. E é tudo que os democratas pregaram contra. Então, se você... Bloomberg não tem chance. Aí, então, vai ficar... Aí tem a Elizabeth Warren, né? Que diz ser uma índia, a índia mais branca que eu já vi na minha vida, entendeu? Que se beneficiou, né, do governo. Às vezes você tem grupos de minorias que utilizam disso para poder ganhar a simpatia do povo, né, cara? Exatamente. Os democratas fizeram. Nós tivemos o O'Rourke, que é um Irish, né? O cara Irish botou o nome dele de Beto para mostrar para as pessoas que ele é latino, né? E tivemos toda. Então, os candidatos democratas hoje são fracos, são muito fracos. E eu acho que eles tentaram essa jogada política para desmoralizar o Trump, porque o pessoal tem que entender, não tem como tirar o Trump do poder. Então, por exemplo, os democratas, por que... A pergunta é, Pablo, por que você faz o impeachment se você sabe que o presidente não deixará de ser presidente? Então, por que você fez isso? Porque eles sabem, né? Eles sabem que ele não deixaria de ser presidente. Então, por que você começa um jogo que você sabe que você não pode ganhar? Então, tem algo a mais. O resultado para eles não era o impeachment, porque eles sabem que o impeachment não vai acontecer. Então, qual é o resultado para eles? Desmoralizar o presidente, entendeu? É tentar queimar a imagem dele. É manchar um pouco a imagem, porque a eleição tá à porta aí, né, cara? É um jogo de poder. Só pode ser. É isso que eles estão pensando, né? Mas vamos ver, porque você sabe, quando o Clinton foi impeached, isso aí não prejudicou o Clinton, na verdade prejudicou os republicanos, porque o povo americano foi contra o impeachment, porque, é como eu falei, o povo olhou e falou, ele errou, mas não era um erro para o impeachment. O erro do impeachment tem que ser algo abismal, porque foram 63 milhões de pessoas que votaram para o Trump, cara. Claro. São 63 milhões de pessoas que você está falando, o teu voto não vale nada, a gente vai tirar o cara na marra, entendeu? Então esse que é o problema. O maior problema é porque o Trump não ganha simpatia de algumas pessoas que estão em cima do muro, mas quem é do lado dele não desiste dele, não importa o que aconteça. Isso é fato. Isso acontece com o Bolsonaro no Brasil também, né? E situações que lembram um pouco em alguns casos, mas o problema do Trump é porque ele é um camarada que ele não é político, então ele dá na telha, ele fala aquilo que pensa, ele escreve aquilo que pensa, não deveria, talvez tem posturas de que um presidente da nação mais poderosa do mundo deveria ter diferente, né? Mas quem vive aqui sabe que a economia está andando muito bem e que algumas medidas que ele tomou só trouxe benefício para a gente, né? Exatamente. Então, eu não acredito, para a galera que está aí, e eu chamei o Fábio aqui para a gente fazer esse videozinho rápido, né? Vamos ter o quê? 15 minutos de vídeo aqui. Foi eu, Pablo, por todo o cenário, por tudo que eu vi, não acredito que vá sofrer impeachment, que não vai passar do Senado. Não acredito mesmo. E qual que é a tua opinião aí final sobre isso, Fábio? Não vai passar, né? As pessoas têm que entender que nos Estados Unidos você é impeached na casa e é confirmado, julgado, né? O julgamento é no Senado. O julgamento do Senado é muito sério, porque ali você pode ser perjúria, né? Porque ali você está no Senado. Então,
ali não passa, porque não, ainda que alguns republicanos votassem a favor do impeachment, o que não é o caso, nenhum republicano vai votar, não passaria, porque precisa de uma maioria absoluta, que eram 2/3, 66 votos. Não passa. É isso aí. Galera, muito obrigado. Se você não acompanha o canal do Fábio, dá uma olhada lá no Vida Gringa. Fabião, valeu, cara. Valeu, Paulão. Obrigado. Eu espero que você que está no Brasil aí, tá? Meu Deus, será que vai acontecer ou será que não vai acontecer o impeachment? Eu acredito que não, um cara que está aqui há muito tempo e a gente vê no cenário político, até os especialistas acreditam que isso não vai acontecer, né? Muito obrigado, Fábio. Deus abençoe. Valeu, pessoal. Brigadão. Até a próxima. Tchau, tchau.